Coisas que toda pessoa tem que pesquisar antes de imigrar. E a primeira coisa, pessoal, que a gente teria que pensar antes de sair do Brasil, mas nisso a gente acertou. Sim, que a gente pensou bastante nisso. Sim, a gente errou muita coisa, muita, mas a gente acertou nisso. Entender Saber, né? Sim, ter a clareza se a gente está saindo do Brasil por conta de dinheiro ou por conta da qualidade de vida. Um acaba levando para o outro, né? Mas você tem que ter um objetivo, tem que ter um foco principal. Sim. Por quê? Sim. Um porquê real, gente. Um porquê real que dê a você validação para você continuar e se manter no seu objetivo, que é fazer sua vida dar certo fora do Brasil. Sim, e da forma que você quer. Se você quer uma vida... meu objetivo é trabalhar e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro e ver a minha conta de ouro ali no banco. E isso vai me fazer feliz. Ok, então eu diria que você deveria ir para um país capitalista. Quanto mais capitalista possível. Estados Unidos. Exato. Inclusive, esses dias um amigo nosso entrou em contato com o Edson. Acho que ontem. E estava falando sobre isso, que ele estava pensando em sair do Brasil e perguntou pra gente, né? Sim. Perguntou pra Edson qual seria. Edson, qual a tua opinião? Edson, depende. E aí é o que a gente sempre traz pra vocês. Sim, depende. Do que você tá querendo hoje, nesse momento, na sua vida. Qual é o foco principal de você estar saindo do Brasil, por exemplo? Então a primeira coisa é você entender isso. Você quer dinheiro ou você quer qualidade de vida? Eu quero os dois, ok. Mas em um país você vai ter um dos dois a mais que o outro. Sim. Foi o que eu disse a esse meu amigo. Eu disse, olha, o que você quer saindo do Brasil? Você está saindo do Brasil porque você quer ganhar mais dinheiro, aí no Brasil você está achando que não tem essa possibilidade, ou você está saindo do Brasil para ter uma qualidade de vida melhor. Quando eu falo na qualidade de vida, eu estou falando em ter mais parques à sua disposição, ter muita segurança, ter trabalho, mas tipo, o dinheiro não vir logo assim, um monte de dinheiro que você está querendo, certo? Você está pensando que vai ter. Sim, e como eu disse a ele, ele disse que queria os dois, eu disse, pensa, complicado. É diferente, por quê? E ele tinha a oportunidade de dois países, um mais capitalista e um mais socialista. Portugal e Estados Unidos. Ele tinha a possibilidade dos dois. E eu disse a ele, que se é para os Estados Unidos, ele vai ter mais dinheiro, provavelmente. Pode ser que não dê certo e não tenha, mas a gente torce que dê certo, torce para dar certo. E a história do pessoal que vai... E era isso que eu ia falar agora. E a gente fala do ponto de vista da gente, das pessoas que a gente conhece, de quem já teve experiência, que passou pra gente. Então a gente tá dando, assim, a maioria que foi para os Estados Unidos, em termos de dinheiro, ótimo, sim. O objetivo foi esse. Ele focou no objetivo que era dinheiro. Isso, e aí é capitalismo puro. Então a maior probabilidade de você estar num lugar capitalista é de que você consiga abrir uma empresa com mais facilidade, que você consiga ter mais dinheiro com mais facilidade, trabalhar mais para receber mais. Você está no lugar capitalista, é mais fácil isso. Pode não dar certo? Pode acontecer. Claro, todo da lugar. pessoa chegar, exatamente, é isso que a gente quer trazer para vocês. Pode chegar lá e ele não ter o dinheiro que ele tinha, o capitalismo, né? Sim. Como ele imaginaria, sim, porque isso vai depender muito de cada pessoa, cada pessoa. Então, sim, como uma pessoa vir para a Europa buscando qualidade de vida e dependendo do lugar que chegar, não ter a qualidade de vida que ela esperava. Isso. Sim, pode acontecer. Isso. É a minha opinião. Eu disse, olha, capitalismo lá, agora se você visa a qualidade de vida, eu viria para a Europa, por quê? Saúde aqui, universal, gratuita. Isso interfere na qualidade de vida? Bom, eu acho que para mim interfere. Sim, pra gente sim. Nos Estados Unidos é pago. Já é mais um peso. Aqui, colégios gratuitos, universidade com participação do governo em tudo e algumas bolsas. Você tem muitos serviços aqui do governo. Além disso, olha a paz. Muito tranquilo, gente. Muita segurança. A gente pode gravar vídeo quando quiser. A gente... aqui tem os limões. Lindos. Deixa eu ver aqui, Que bonito. Ninguém pega, mas tem uma lei.
Então eu vejo aqui com vários parques, em todos os lugares tem parques, a gente pode desfrutar com segurança, tudo. Então é mais qualidade de vida. Aqui é mais um tipo de redistribuição de renda. Eles investem muito na qualidade de vida como um todo. Gente, a gente já tá andando um tempão com esse celular na mão aqui. A cidade inteira praticamente, para vocês terem ideia. E essa tranquilidade, essa paz. Sim. E isso era uma das coisas que a gente buscava, veja só. Na qualidade Ter uma de família, vida. a gente precisa ter uma família e o nosso filho ter oportunidades. Sim. Então, a qualidade de vida da gente pesou muito aqui. Da gente e da família da gente, né? Que a gente quer montar. No geral, sim. Então, vocês têm que pensar isso. E não pensem que também é mil maravilhas aqui. Essa redistribuição de renda que existe aqui também aperta muito os empresários. A gente estava falando agora de investir. Não agora, um pouquinho mais para frente. Mas, pelas pesquisas que eu fiz, é muito difícil aqui. É quase que impossível. Porque, por exemplo, eu como personal trainer pagaria como autônomo uma taxa de 75 a 80 no primeiro ano, 296 no segundo ano. Isto sim ou sim, todos os anos, todos os meses. Fora isso, IRPF a cada 3 meses e 21% de todos os meus serviços. Ou seja, cada venda que eu faço, 21%, que é o que eu pago das minhas vendas online. Eu também, no caso, como terapeuta. Porque a minha profissão também seria autônoma, né? Sim. Conta própria. Então, seria a mesma coisa. Pesaria muito para nós dois. Sim. E aí, se você vem com um local físico, pagar o aluguel, que aqui tá impossível, muito caro. Muito caro, gente. Então, cada um tem uma coisa boa, tem uma coisa ruim. Você tem que olhar o que você quer para que você não se arrependa. Ou para que seja uma experiência melhor, né? Não frustrante. Sim. Segundo ponto, depois de entender se você quer ir para um país mais capitalista ou mais socialista, Sim. ou seja, você tem uma visão mais empreendedora. Depois de entender isso, pesquise mais sobre o país para qual você está indo, para entender como é o clima do local. Por exemplo, hoje está muito em alta o Canadá. Realmente é um país de primeiro mundo, é um país capitalista, mas é um país que tem várias ajudas sociais, ou seja... vai ter muito benefício, né? Sim, não é extremo para um lado, não é extremo para o outro. É um país meio termo, neutro e bom, que pega as partes boas e se aplica. E que com certeza tem as partes ruins também, sim, mas... Sim, e que aí realmente só dá para saber na prática. Não tem. Por mais que a gente traga para vocês aqui a visão da gente, traga a visão de amigos que a gente acaba tendo contato e que passa pra gente os locais que eles estão... E das experiências, é a experiência de cada um. A gente está tentando trazer para vocês aqui uma visão ampliada de várias pessoas e disso vocês conseguem ter uma proporção maior do que é, né? Do que é bom, do que não é tão bom, mas na prática, gente, só sabe indo. Eles também estão dando muitas possibilidades de você entrar com um visto ali e entrar legal. Porém, o que as pessoas não olham é o clima. Como é o clima do local? Você está disposto a viver todo ano com frio? É bem difícil. Ter todos os dias cinza do ano? Para quem vem de um lugar como o Brasil, principalmente no caso da gente do Nordeste, que a maior parte do tempo é calor, vocês não têm ideia como é difícil. E a gente tá falando aqui que o máximo de baixa temperatura que a gente conseguiu... deu o quê? Acho que a gente pegou de madrugada. De madrugada mostrou que dava -2, mas a gente tava dentro de casa, nem sentiu. E tipo, todo empacotado. Eu sinto muito mais frio do que Edson, né? Então assim, eu tava toda empacotada, mas vocês não têm ideia, gente. Até com casaco eu tava dormindo nesse dia de tão frio que tava. Sim. Então assim... Pra quem tá saindo de um lugar como o da gente para um lugar tão frio como o Canadá, é muito impactante. É complicado. E isso é uma das coisas que vai dificultar a sua estadia, entendeu? Sim. Então é muito importante você ter isso à tona, trazer isso à tona para você ver realmente. Eu tô disposta a encarar isso. Só a gente vai dar a volta aqui para vocês verem aquela montanha ali atrás. Olha que coisa bonita. Linda, né, gente? Muito linda. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Vocês têm que ver isso, porque eu lembro que um dia, quando eu fui dar a aula de Blasi, que eu peguei -1. 6 e pouca da manhã, né? Sim. Não era tão cedo.
Que no Brasil, às vezes, tinha aluno de 5 e pouca da manhã. Sim, Então, nunca chegou a ser tão frio. Sim. E assim, eu gosto um pouco desse frio. Edson. Então, mas pra mim, tava cheio quando eu corri ontem. Muito. Mas o que acontece é que minha boca já começava a ficar dormente, eu já não falava direito. Os dedos dos pés. Sim. E só tava -1. Então, imagine você pegar, a gente tá falando de -1, mas você pegar aí -10, -12, -20. E aí você tinha que acordar cedo para sair para trabalhar e no frio desse. Então, vê, quanto impedimento vai ter para você encarar, além de todas as coisas, que é a língua do país, a cultura do país. Gente, é muita coisa, é muita coisa. Mas pesquisa bem, entende como é o clima do lugar, porque isso faz total diferença na qualidade de vida também. E na permanência de você nesse lugar, na manutenção, né, da sua vida e do seu sonho, enfim, de você fazer dar certo ao que você se propôs. Quantos dias de sol tem no país? Se é muito frio no inverno, se é muito quente no verão, entenda como é, para que você não se frustre. 3. Você decidiu qual é o país que você vai, mais ou menos pelo clima, ou você fez a sua lista ali, você já decidiu se quer um país capitalista ou socialista. E agora, procura informações sobre as leis do país para saber como é para ir... As possibilidades de ficar legal, de estar legal, né? De permanecer legal no país. Sim, porque o Canadá mesmo, quando a gente está falando agora, tem muita oportunidade. Aí você consegue tirar um visto para trabalhar lá, você consegue encontrar uma empresa à distância. Não precisaria ficar ilegal, né? Ilegal. Exato. E aí é uma das coisas que é mais um benefício. A Espanha, por exemplo, aqui agora os estudantes podem trabalhar 30 horas semanais e depois disso, ao final do curso, conseguir um trabalho na área e mudar para a residência de trabalho, mudar o status de residência. Não precisaria ficar ilegal. Portugal tem a possibilidade daí do Brasil, né, gente? Sim, também Portugal tem que ter o benefício para você de já sair legal. Um deles é Portugal, por isso que tem tanto brasileiro indo para lá. E essa era uma das possibilidades do amigo da gente, né? Sim. Então, sim, esse Portugal já é um país que já te dá esse benefício, esse plus. Sim. Mas aí já pesa a questão do salário. E do emprego e da jornada de trabalho, que lá tá absurdo. A gente tem amigos que estão lá, que tá tendo uma dificuldade imensa, assim. Sim. Que praticamente lazer nenhum, né? Sim, é importante saber como está a economia do local para o qual você está querendo ir também. Enfim, Portugal sim é uma possibilidade de você já sair com, digamos assim... Com a documentação, né? Praticamente certa de estadia, de ficar, né? Sim. Legal. A Irlanda também é para estudante. Sim, ou estudante ou curso de línguas. Espetacular, né? Uma oportunidade espetacular, né? Para você que tá... Agora aí vem o clima. Voltamos pro frio. E aí você tem que pensar nessa parte. Pronto, por isso, ó. Uma coisa é boa, outra coisa é mais ou menos, uma coisa não é tão boa, enfim. Vai fazendo esse peso e essa medida aí para você. Outro ponto, pessoal, quando você vai imigrar, você tem que ter um lugar para ficar. Aconteceu comigo. Sim, foi uma vez, foi bem complicado. Sim, então... Ele aqui na complicação e eu de lá do Brasil, né? Louca, né? Preocupadíssima. Sim, porque muitas vezes as pessoas imigram sem saber onde vão ficar, sem entender como está o mercado imobiliário no local. O que a gente está querendo dizer é que quando você vai para um local, tenta entender como está o mercado ali, a disponibilidade, né, de o mercado imobiliário, sim. Porque agora mesmo aqui na Europa está impossível. Um salário, não aqui, não é o caso da cidade, ainda a gente paga 600. Sim, a gente divide ainda. E é um lugar onde a gente ganha 1.200 de... Onde a gente não, né? Onde o salário mínimo é 1.200. Então, daria para pagar tranquilo. Mas em Madrid, por exemplo, o pessoal paga... Eu vi um vídeo essa semana, uma menina pagando 500 euros para dividir um quarto, ou seja, duas camas num quarto. Um quarto, gente.
e ganha um salário mínimo. Então tem que olhar bem para onde você vai, se dá para alugar um lugar para ficar. Isso. E a pegada da Espanha é bem socialista, né, com o presidente que Atualmente tá aqui. sim. Então tem esse ponto negativo. Sim, as coisas começam a subir muito o valor, a gente tem imposto para um lado, para o outro e acaba dificultando a vida. Mas, enfim, isso passa em vários lugares e acredito que o Brasil não tá bom. A gente não tem muita notícia do Brasil, mas comenta aí embaixo como é que tá, se tá legal, se não tá. Com relação a isso, a questão de aluguel, a questão de comprar casa, de vender. A gente sabe que tá difícil, né? Sim, pesquisa como tá o mercado imobiliário, como é que você vai viver, se eles aceitam aluguel para imigrantes, porque aqui, por exemplo, você não consegue alugar como imigrante. Não, de forma nenhuma. Tem que ter a nômina, né? E é difícil ter nômina se você está chegando no país. Nômina é ter o contrato de trabalho. Sim, sim. E até para estudante tá difícil também, viu, gente? Quando você imigrar para um país, não vá confiando em outra pessoa. E se for, tenha um plano B, porque é bem difícil você passar por uma situação onde você está sozinho e está longe de casa. É complicado, gente, porque às vezes, por exemplo, a gente já teve gente que nos ajudou e que praticamente não nos conhecia. Sim, sim. Né, Edson? E aí teve gente que foi nessa ocasião que aconteceu com o Edson, que nos conhecia muito bem e que a gente estava contando, né, para Edson ficar no lugar e que quando o Edson chegou já não tinha mais o lugar disponível. Então, por sorte, tínhamos amigos, vejam, e era uma pessoa... Tinha o lugar disponível, mas não para mim. Exato, já estava para outra pessoa, ou seja, era para ser para Edson, a gente tinha deixado tudo certo, eles sabiam que a gente ia voltar e viraram as costas, tipo, pra gente. Então, quem a gente menos esperava, que não conhecia, que era um espanhol, uma pessoa espanhola, e que foi quem segurou a barra para Edson nesse momento, quem nos ajudou. Você tá entendendo? E por sorte também, Edson tinha deixado a estadia do local que ele ficou por mais, acho que um dia, né, Edson? Eu acho que sim, um dia ou dois. Acabou ficando um pouco mais. Então, assim, é você se programar para essas coisas. O plano B que Edson quer dizer é esse. Isso. Você ter, assim, como se readaptar se acontecer esse tipo de coisa com você. E assim, às vezes a pessoa que você confia é a que realmente não vai te ajudar quando você precisar. Então é bom você estar preparado para isso também, que isso pode acontecer. Isso. E aquela pessoa que você praticamente não conhecia é a que vai te estender a mão. Mas normalmente é assim, apesar que eu já... Patrícia não conhecia ele ainda, mas eu conhecia ele bem e a gente teve uma afinidade muito, muito boa aqui. Se vincularam, né? Teve uma amizade legal. Porém, mas a diferença não era brasileiro. Exato, que as pessoas que a gente tinha a confiança e que estava tudo certo eram pessoas brasileiras, né? E aí a gente pode falar de uma coisa que acontece com todo mundo em várias partes, várias áreas da vida, que é, normalmente as pessoas que estão com você, estão no seu mesmo nível, na sua mesma situação, elas não vão querer lhe dar uma oportunidade. Então, no primeiro momento que ela tenha e que ela sofra um pouco de pressão, ela pode te dar uma rasteira. Então, para que essa rasteira não te derrube, sempre tem um plano B. É tipo assim, gente, aquilo... O que vai me beneficiar mais? Tem gente que olha mais por esse lado. Isso. Essa pessoa, por exemplo, a outra pessoa que iria entrar, que iria trazer outros benefícios, ou essa antiga pessoa que a gente tinha deixado o lugar certo para ela, mas que não vai trazer benefício nenhum. Sim. Então, meio que por aí, acabou que deixando de lado, meio que a amizade que tinha. Sim. E ficou com a parte só do benefício, assim, até que essa pessoa... E tá tudo bem, tá tudo bem. Sim, a gente não tem rancor. A gente só não vai dar a oportunidade de fazer novamente com a gente. É isso que a gente quer trazer para vocês, né? Se a gente fosse passar por isso, tivesse, né? A gente quer dizer isso. Faça as coisas, mas não confiando 100% em uma pessoa que tem a possibilidade de lhe fazer algum dano. Porque eles têm a possibilidade de fazer algum dano. Se você está esperando, colocando todas as fichas naquilo e a pessoa do nada nega, pra ela é nada. É como se ela dissesse, não, eu não sou obrigado a ajudar. Ok, mas você se responsabilizou. Não, e outra coisa, e aí praticamente vai estar... Você mal chegou e você já vai estar tendo um problema que praticamente vai destruir aí o que você tinha planejado tudo, né? Não coloque o seu destino na mão de alguém. Vá pra algum lugar. Gente, olha isso aqui. Coisa maravilhosa. Mas isso é proibido, tá?
Tem muito isso aqui, as proibições. Então, vá para algum lugar, mas não apostando todas as suas fichas naquilo. Tenha sempre um plano B para que você possa se reorganizar no meio de uma situação indesejada, como foi a que a gente passou aqui e que muitas pessoas passam dizendo sim, que vão para casa de familiares e chegam lá, os familiares dão as costas ou trata com desprezo, essas coisas. Então é isso que vamos a gente evitar quer trazer isso. para vocês, assim, que independe da pessoa ser parente ou não ser parente, de ser conhecida ou não ser conhecido, isso independe. Isso é muito da pessoa. Isso. Então, você vir preparado para lidar com essas coisas. Sim. Pessoal, a gente vai parar por aqui porque a gente aprendeu muita coisa. Então, se a gente falar tudo que a gente Num vídeo só. repensaria antes de imigrar, isso ia dar muito tempo. Mas vocês podem falar aí se vocês querem que a gente fale um pouco mais sobre esse tema, né? Sim. E aí também a gente pode lembrar, a gente inclusive, vocês sobre aquele tema que vocês estavam falando de coisas que aconteceram, fala mais, tem mais alguma coisa que aconteceu? Sim. E aí a gente vai trazendo para vocês pouco a pouco, né? Sim. E vão surgir, com certeza vão surgir outras coisas e que a gente vai estar aqui, né, compartilhando com vocês, para que vocês não passem, né, para que vocês não tenham a mesma dificuldade que a gente teve. E vocês já passaram por alguma situação parecida, onde vocês apostaram suas fichas, confiaram em alguém e alguém fez com que você se arrependesse disso? Exato. Conta aí. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até mais, Guapo. Tchau, gente.